Fala galera, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Diego Bento e esse aqui é mais um Papo de Futuro. Vamos trazer hoje a Cláudia Amorim, ela é coach e ela vem falar pra gente sobre a educação socioemocional. Você sabe o que é educação socioemocional? É quando o aluno ele é o protagonista da sua própria história. E ela vai falar em nome da instituição Imagem Social, que a gente já conversou aqui um tempo atrás com a Tânia Lima e hoje é com a Cláudia Amorim. São as duas representantes dessa instituição que fazem um trabalho excelente com os jovens, né? Então, é um trabalho muito bom que faz total diferença para aqueles jovens que participam dessas atividades. Deixa eu entrar em contato com ela aqui, para ela entrar na nossa live e conversar com a gente aqui. Vamos ver se ela está entrando aqui. Enquanto ela não entra, deixa eu falar com vocês. Essas lives aqui, elas ficam salvas aqui no IGTV. Eu também coloco no meu canal lá do YouTube e também disponibilizo o áudio como um podcast. Você pode procurar os principais aplicativos de podcast, inclusive no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, tá bom? Vamos lá, deixa eu convidar ela aqui. Ela está aceitando. Deixa ela aceitar aqui o convite que ela entra aqui conosco. E colocou que está sem áudio. Para mim não está aparecendo não, Cláudia. Se você aceitou aí, não está aparecendo aqui para mim não. Deixa eu enviar de novo. Eu enviei, vê se aparece aí para você. Apareceu aí. Aqui não aparece nada, Cláudia. Opa! E aí, Guilherme, beleza? Cláudia, não chegou ainda aqui para mim não. Não apareceu ainda aqui na live não você como participante. Eu enviei para você o convite aí, só você aceitar que aparece aqui. Ainda não apareceu não.
Vocês conseguem me ouvir bem? Minha imagem também tá boa aí, tranquilo. Às vezes a imagem fica um pouco distorcida, o áudio fica um pouco robótico, mas isso é normal, da conexão. Meu vídeo não está muito bom, é da conexão. Vai agora? Agora foi, né? Opa, agora foi, Cláudia. Tudo bem? Oi. Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que você tá? Tudo tranquilo. Você tá Que bem? bom, que Que bom, que bom, hein? bom. É a minha primeira live, né? E eu, assim, eu precisava de uma coisa que me representasse, sabe? E aí eu falei, gente, eu tenho síndrome de Carmen Miranda, adoro, amo carnaval. Eu falei assim, não, eu preciso de uma indumentária que me represente e Tá que distraia certo. também, né? Para que ninguém preste muita atenção, preste muita atenção na minha indumentária. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar esse convite em nome da Imagem Social para a gente falar sobre educação socioemocional. Fala um pouquinho Isso, quem é você, se apresenta aí para a gente, por favor. com certeza. Bem, eu sou Cláudia Amorim, eu sou publicitária, sou consultora de marketing, coach e atualmente sou uma das fundadoras da Imagem Social. A imagem social é um desenvolvimento humano e ela justamente vem para criar, né, as oportunidades para que as pessoas possam desenvolver as suas perspectivas socioemocionais e profissionais. Legal, Hum. legal. Você falou aí as suas aptidões. Como que você, junto com a Tânia, né, ou tiveram essa ideia de organizar essa imagem social? De onde veio? Como é que surgiu? Viram alguma necessidade e atuaram em cima dessa necessidade? Como é que isso nasceu? Na realidade, nós nos conhecemos através do trabalho, alguns anos atrás, e mesmo que depois que nos separamos, nós continuamos a nos encontrar e nós sempre tínhamos uma ideia. A ideia é uma ideia, um sonho muito antigo, só que na pandemia nós realmente resolvemos colocar em prática, né? Nada mais oportuno que um momento tão incerto, né, para ser colocado algo que seja para organizar, né, e para trazer o futuro para o presente. Esse Legal, é o papel da imagem social. legal. A imagem social hoje, ela trabalha de maneira online, não é? Correto. Ou ela tem um espaço Por físico? enquanto, Trabalha online, perfeito. por enquanto, sim. Vocês trabalham como uma consultoria, apresentando um curso. Fala um pouquinho, quem não conhece, como que ela consegue chegar e se de repente você falando dela, quem tem alguma necessidade, como que chega até ela, quais os cursos que são oferecidos, qual tipo de ajuda que vocês oferecem. Desculpa que às vezes assim, a sua voz sai um pouco picotada. Tá. É, Bem, atualmente, como não tem o presencial e a gente está começando agora, nós estamos realmente trabalhando pelas plataformas, né? Através de palestras, até mesmo de consultoria, pelo mais usado, pelo Zoom, pelo Google, né? Nós trabalhamos dessa forma. E como nós começamos agora, a gente não tinha essa experiência online, a gente está experimentando bastante, né? Legal. Eu ainda tenho uma experiência de fazer a live, mas para trabalhar nas plataformas eu estou achando assim fantástico. Muito bom, legal mesmo. Fala pra gente como que você está enxergando o mercado hoje. Que o seu foco também são os jovens, né? Acredito que a maioria do seu público é o público mais jovem. Como você enxerga o jovem hoje com essa mudança que está acontecendo
na nossa sociedade com essa pandemia, né? Eu acho que, assim, na realidade, o papel do jovem nessa pandemia, ele é o mesmo, né? O jovem, ele tem uma grande tarefa que é descobrir qual é o seu propósito de vida, né? Bom, E isso nesse aí. país é a educação formal, é descobrir qual vai ser a profissão, faculdade, Enem. E a academia, ele pode estar um pouco mais confuso, mas a confusão já é de antes, né? Ele precisa de orientação, ele precisa de um aprendizado mais integral, que tenha realmente um controle emocional e saiba escolher a profissão que ele desejar. Verdade. Isso que você falou é muito importante, né? Que o pensamento dele é o mesmo antes da pandemia, né? O pensamento do Hum. jovem, a mente do jovem, ela vai se moldando a cada fase que ele vai passando mesmo. Então, com pandemia, sem pandemia, a mente do jovem ela está sempre em mudança, né? E buscar esse conhecimento e tendo uma boa orientação faz com que isso se torne um diferencial para esse jovem, não é isso? Com certeza. E, assim, independente do que vai acontecer, a gente não pode fazer nenhuma previsão, a gente não pode nem falar o que vai acontecer, o que vai ter, o que não vai ter. Mas uma coisa é certa: educação, conhecimento é algo que é diferencial. E isso cabe em qualquer momento. Vai ser o diferencial para a gente ver como vencer o mercado de trabalho no futuro, né? Certeza. Agora, falando um pouco da educação socioemocional, como ela entra nesse ambiente hoje? Eu não vou nem falar, começar falando de antes, vou começar falando hoje. Hum. Como a educação socioemocional ela faz diferença no dia a dia hoje do jovem? Por exemplo, vou falar um pouco do que é, né, a Isso. educação. A educação socioemocional no Brasil ainda é algo muito novo, né? Poucas instituições privadas, né, adotaram esse sistema, as públicas ainda nem pensar. Por quê? Porque o aprendizado socioemocional ele mexe completamente com o aprendizado tradicional. Ele age de forma integral na vida de qualquer ser humano. Ele pode começar desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, o que acontece? O jovem, ele se sente apoiado. Ele é que escreve a sua própria história. O que acontece? No aprendizado socioemocional, existem 10 competências, né? Conhecimento, o pensamento científico, crítico, criativo, existe o repertório cultural, existe a cultura digital, existe a comunicação, existe o trabalho e o projeto de vida, autoconhecimento. Tudo isso faz o jovem ter uma formação integral. Ela é profissional, ela é social, ela é emocional. Dá ao jovem uma base para ele ter o quê? Autogestão diante de uma escolha tão difícil como, por exemplo, prestar um vestibular, né? O autoconhecimento, o aprendizado socioemocional permite que o jovem tenha controle sobre ansiedade, sobre depressão. Ele se Muito conhece bom. melhor, então ele sabe como atuar. Nossa, muito bom isso. Muito bom mesmo. É um aprendizado que realmente aqui na nossa educação do Brasil a gente não tem. Para ter, precisa pagar. Para você aprender. E muitas Isso. vezes você não encontra tudo isso em um único lugar ou em um único curso. Então você faz um curso aqui, outro ali e vai juntando tudo para conseguir ser esse profissional mais completo. Então, Isso. se a educação, desde do básico, tivesse essas competências trabalhadas para o jovem crescer se conhecendo, hoje nós teríamos uma educação e profissionais muito mais completos. Isso. Essa é uma pergunta já com uma afirmativa que a gente tem, né? Isso. Se essa base Exatamente. tivesse com a gente desde cedo, hoje estaríamos com profissionais, com pessoas muito melhores do que temos, né? A quantidade de pessoas boas que a gente tem são contáveis, né? Então, se tivesse Exatamente. essas disciplinas, essas competências desenvolvidas, acho que hoje o ser humano ele seria um ser muito melhor
do que como a gente é, né? Você quer ver uma coisa muito importante? Se essa educação emocional, né, existisse já há bastante tempo, nós não teríamos os políticos que nós temos. Nós teríamos uma política de transparência, Verdade, consequentemente de honestidade. é verdade, Então, é você verdade. vê como é importante essa educação. Então, não há interesse no governo de investir nisso, porque ele vai formar pessoas que vão dar opinião, que têm opinião própria, que Pessoas que têm pensam, né? elaboração no seu pensamento, né? Exatamente. Um jogo político é um jogo de interesses, né? Então, você fazer com que o seu eleitor pense, você não consegue ludibriá-lo com tanta facilidade. É, Exatamente. a gente já entra em um outro campo que dá muito assunto, né? Mas Ele, essa, né? Pois é. essa Dá educação, 2 lives, 10 lives. é, essa educação socioemocional, a gente já está vendo aqui que ela é muito importante. E ela é a base para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, assim, a grosso modo falando, um modo bem básico para a gente entender. Como a pessoa que estuda numa escola pública, por exemplo, que não tem um ensino tão rigoroso, tão puxado quanto é uma escola particular, muitas vezes. Como esse jovem consegue desenvolver alguma habilidade dessa naturalmente? Ele pode ter uma influência dentro de casa, na rua. Como que ele consegue essa habilidade? Como é que ele consegue enxergar que tem uma habilidade dessa? Olha, o que acontece? Para um jovem, dependendo da idade, enxergar esse tipo de habilidade com essas condições, que ele não tem muitas oportunidades, como você está falando, ele vai precisar de orientação, né? A não ser que realmente ele já tenha essa habilidade, essa percepção dele mesmo desenvolvida, né? Porque a gente nasce com todas as habilidades, umas mais desenvolvidas que a outra. Sim, Então, se ele já nascer com esse pensamento crítico, né? Se ele já tiver essa elaboração, se ele já tiver argumentação, ele pode, de repente, começar a enxergar isso através do que ele vai buscar orientação. Quando ele começa a perceber que ele não tem respostas no entorno dele, na família, no próprio colégio, se é um colégio, né, do público, ele começa a buscar informações de livros, na educação, no conhecimento. Né? É só através do conhecimento, da orientação, que ele pode começar a experimentar essa educação integral. pô, muito bom. Quando essa orientação ela vem da casa dele, né? Quando vem dentro de um lar, é muito mais fácil para ele conseguir enxergar isso, porque vai sendo criado com essa orientação, então fica algo natural para ele. Mas muitos casos hoje que a gente vê, em casa é o primeiro contato que ele não tem com isso. Ele não consegue, porque os pais não foram treinados para isso, não foram orientados para isso. Então não conseguem orientar o conhecimento que não tem. Então, muitas vezes, quando ele se Exatamente. depara com um curso, ou se depara com alguma pessoa que tem uma habilidade dessa, ele começa também a admirar essa pessoa. Né? Então, o primeiro ponto para você conseguir desenvolver bons costumes é você admirar pessoas que tenham essas boas condutas, não é isso? Isso, correto. Você falou uma coisa de boa conduta, a gente vai falar dos valores, né? Uma Isso, família não precisa ter uma formação convencional, ela vem de valores, ela consegue passar isso para os filhos, né? correto. Então, assim, valores é o básico para o ser humano conseguir estar em sociedade, né? Conseguir se desenvolver e conversar com um vizinho, por exemplo. Isso aí são alguns valores que as pessoas têm. E quando esse jovem ele não consegue enxergar esses valores em casa, ele pode entender que qualquer valor que chega até ele são valores corretos. Qualquer valor que ele ó, o Desculpa, jovem, você está falando, mas está picotado, não entendi. tá, eu repito. Quando o jovem não tem esses valores sólidos em casa, qualquer valor que chega até ele, mesmo que seja errado, ele pode entender que seja um valor correto e começar a agir Correto. daquela maneira. Então, para Isso. desconstruir esse pensamento, também é um trabalho duplo, né? Porque você, por exemplo, se chegar na imagem social,
você vai ter que desconstruir para depois construir. Acontece muito isso? O que que acontece? Quando é jovem, principalmente, é menor de idade, né? A gente tem que fazer um trabalho com a família, né? A gente precisa conversar com a família, a gente precisa marcar uma entrevista com os responsáveis, né, desses jovens, para a gente poder entender como é que é o cenário, né? Então, através desse cenário, o mais importante é incluir a família nesse processo. Porque quando a gente inclui a chance que esse jovem tem de alcançar o que ele deseja é muito maior. Sem a família é um trabalho mais difícil, mais árduo, vai depender muito mais do jovem de querer realmente vencer. Entendi. Você tocou uma palavra que é a palavrinha mágica, né? Família. Quando a educação, quando a gente pensa em educação hoje, a gente pensa no modelo tradicional que nós fomos educados. Falando de jovem, o jovem vai para a escola, estuda, chega em casa, a mãe pergunta se estudou, se não estudou, se aprendeu, beleza. Essa é a educação que a gente tem hoje na maioria dos lares. Mas quando você vai educar com esses valores aí, a família é fundamental participar desse processo. Quando você falou, principalmente quando é menor de idade. Mas quando é maior de idade, também se participar, melhor ainda, né? Porque esses valores, eles não são valores individuais, né? São valores que você tem que ter e que eles externam de você. Você passa ele para frente, inevitavelmente, não é isso? Desculpa, o final eu não escutei. Tá. Esses valores da educação socioemocional não são valores individualizados. São valores que você tem e que você passa adiante a todo momento. Então, quando a família participa, é muito mais fácil, né, isso acontecer. Isso. É exatamente assim que acontece mesmo? Olha, a gente sabe que principalmente isso aqui é Brasil, né? E quando a gente fala de jovens, por exemplo, de comunidade, é um trabalho muito mais árduo, porque muitas das vezes esses jovens, eles sustentam a família, né? Eles ajudam, são arrimo de família, e eles às vezes são mais maduros do que os próprios responsáveis, né? Porque a gente acredita, a gente vê muitos casos de famílias assim desestruturadas, né? Que precisam de um apoio e o jovem. Então é um trabalho realmente árduo e ele tem que ter realmente muita força de vontade, ele tem que realmente ter aquela vontade de vencer, porque ele vai ter que superar muitos desafios, totalmente ao contrário de quem já tem uma estruturação familiar, né? Você tem um teto, você mora com tranquilidade, tem segurança, você tem comida na mesa, você tem roupa para vestir, você tem água para tomar banho, para dormir, para beber. Então, isso faz uma diferença muito grande. É um jovem que tem um controle emocional, uma tranquilidade para se desenvolver. Agora, um jovem que precisa ir à luta desde cedo, que está já no mercado informal, que é um jovem que nos interessa bastante, que nós trabalhamos, a gente quer o quê? A gente quer trazer esse conhecimento dele, e aí, a partir desse conhecimento que ele tem das ruas, que a gente vai fazer com que ele se desenvolva e aprimore o seu negócio. Então, assim, tem que partir muito dele, ele tem que ter uma maturidade, assim, antes do tempo. Verdade. Esses jovens, como você falou, que já estão atuando no mercado, eles amadurecem muito cedo, né? Eles são obrigados a amadurecer muito cedo, porque muitos deles sustentam a família, ou se não trabalhar fora, eles ficam em casa tomando conta dos irmãos mais novos. Então, também é um processo de amadurecimento que você queima muitas etapas. Então, ele chega à fase adulta mental muito rápido e, às vezes, ele não consegue perceber algumas coisas porque pulou etapas. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de jovem é o que tem um trabalho muito mais complexo, né, para fazer essa desconstrução. Então, isso, porque o que acontece? Pode falar, já concluí aqui. Não, porque justamente esse jovem precisa de uma estrutura emocional muito maior, né? Então, quando você vai falar de mercado de trabalho com ele, porque ele já tem vezes sustentar a família, ele precisa de uma estrutura emocional muito maior. Como fazer esse jovem que divide às vezes o mesmo cômodo com toda a família conseguir ter tempo para estudar?
É né? um desafio. Como fazer, né? Como é que fazer ele se desenvolver nesse tipo de coisa? Ele olha na mídia, ele vê nas redes sociais uma vida fácil. Então ele É, acha que por que ele não tem aquela vida fácil? Como ele vai chegar àquela vida fácil? Para ele conseguir ter uma vida daquela, ele tem um caminho a ser trilhado. Ele vai precisar de muita disciplina, né? De uma organização, ter disciplina e foco. E para você para desse, realmente ele tem que ter isso dentro dele para a gente conseguir enxergar e desenvolver isso da forma correta. É difícil, mas assim, é um trabalho que precisa ser feito, é um trabalho que a gente ama fazer, porque quando a gente vê um pequeno resultado, é uma felicidade. É muito bom. verdade. Isso que eu ia falar. O resultado, quando ele É, aparece mesmo. Ele não aparece isso, mais ou menos. O resultado ele isso. aparece mesmo, porque a entrega, o resultado, ele vem proporcional à entrega que esse jovem tem, né? Porque se ele se entrega muito, se ele acredita mesmo, primeiramente nele e depois nesse processo de construção, o resultado ele vem muito forte. Pode demorar, porque Bem, são muitos desafios, são muitas barreiras para a gente transpor, né? Mas quando o resultado aparece, é um resultado excelente. Eu é. conheço alguns casos de Hum, educação socioemocional. Eu já participei de um projeto de que socioemocional quando eu tinha legal. meus 17 anos. Eu participei de um curso que, que era de educação socioemocional. E assim, mudou a minha cabeça, mudou a minha vida até hoje. Hoje, eu sou Olha só. professor de jovens aprendizes. E eu coloco muito em prática o que eu aprendi lá atrás, com 17 anos. Uhum. Então, assim, são valores, são construções que você tem que são sólidas. E por isso que eu falo, quando o resultado aparece, aparece mesmo. Hoje, o tipo de instrutor que eu sou, a base que eu tenho, com certeza foi formada nesse curso que eu fiz. Porque eu aprendi valores de cidadania, aprendi valores de me conhecer, valores de sociedade. Então, tudo isso fez parte dessa educação. E na época eu nem sabia que era educação socioemocional. Eu fui saber pouco tempo atrás. Pois é. Então, isso foi Aprendeu as ações, né? verdade. Verdade. Essa semana eu participei de uma live que a menina que me entrevistou, ela me fez uma pergunta, falou assim, o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem e tal. Hum. Eu não falando sobre o erro, né? Eu falei que o erro ele é fundamental no processo de Uhum. aprendizagem, porque é por meio do erro que você consegue algum tipo de melhoria. Se você não erra, você não tem como melhorar, você não enxerga a melhoria, você acha que está tudo certo. E às vezes está dando sorte. Então, quando você erra, quando você tem alguma frustração, quando você abre um negócio e dá errado, isso te faz amadurecer. Ou te joga totalmente para baixo, ou te faz amadurecer. Então, quando a pessoa tem Isso. uma base dessa educação e tem um erro na vida, ela consegue superar com muito mais facilidade, não é? Com certeza, porque ela se fortalece, né? Ela sabe o que são adversidades, né? Então você precisa ter persistência. Sem persistência você não alcança o sucesso, né? O seu sucesso, uma vida plena, né? Sim. Sucesso, cada um define o seu, né? É, é verdade. Quando a gente fala de educação socioemocional, isso é um termo bastante desconhecido hoje para a sociedade. Muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é, ou já ouviu falar, mas com outro nome, e não consegue Correto. fazer o link do que é essa educação, do que realmente qual o resultado que isso tem na vida. Se as pessoas soubessem, com certeza já colocaria as crianças para ter esse tipo de treinamento, esse tipo de educação desde sempre, né? Mas Isso. como que é o passo a passo, ou quais são as principais etapas que se tem para formar esse jovem, a mente desse jovem, o pensamento desse jovem, quando ele entra nesse curso e quando ele sai já com uma educação mais aguda? Quais são as etapas que passa dentro de um curso desse para elaborar um pensamento mais analítico? Então, como eu falei antes, a base do aprendizado socioemocional são 10 competências, né?
A gente começa a trabalhar em cima dessas 10 competências, crianças, jovens, até adulto mesmo, né? Ele precisa passar por todas essas etapas. O básico, como eu falei, são essas 10 competências mais importantes. O conhecimento, né? Ele é o que escreve a sua história. Então, ele vai trazer para o aprendizado as suas histórias de casa, dependendo, né, da faixa etária dele, as suas histórias de casa, o que ele aprendeu na rua, se ele já é um jovem que trabalha, ele vai trazer essa história, esses conhecimentos, se ele lê, se ele não lê, e ele é que vai começar a apresentar o que ele tem do ensino tradicional, em que a escola você ouve e responde. A única hora que você se manifesta é quando o doutor pede para você responder. E no socioeducacional, justamente ao contrário. Ele é que vai conduzir essa educação. A educação é dele. Então, cada um vai conduzir da sua maneira. Essa é uma competência. A gente começa com 10, como eu já falei, tem o pensamento crítico, científico, criativo. Ele vai aprender a desenvolver esse pensamento. Porque quando você hoje pede para pessoas, principalmente os jovens que a gente está falando sobre ele, interpreta o texto, não sabe, né? Dá a sua opinião. O que você quer ser na vida? Não sabe, mas não sabe por quê? Porque ele não aprendeu a desenvolver esse pensamento. Então, ele aprende a desenvolver esse pensamento para que ele tenha argumentação. É outra competência da educação, né? Existe o trabalho do repertório cultural, da onde ele veio, quem é esse jovem, quem somos nós, né? Quem são os nossos antepassados, a nossa história, a nossa. Então, ele pode, através desse repertório cultural, sentir um pertencimento. Vamos falar dos negros. Nós não conhecemos corretamente a nossa história, da onde nós viemos. A única coisa que se vende no Brasil é a escravidão, né? A gente não vende uma cultura riquíssima que é a cultura africana. Né? A quantidade de países que existem na África e muita coisa boa. Você conhece a sua origem, isso cria autoestima. Você sabe quem você é, você sabe de onde você veio e para onde você vai. Então, isso é outra competência importante na educação socioemocional. Né? A tão falar da cultura digital, como é importante a cultura digital. A gente está falando aqui através dela. Né? O conhecimento da cultura digital, você tem informações, você lê livros. Hoje, com a pandemia, você tem trilhões de cursos online gratuitos. Então, essa ferramenta ela é bem usada, ela é maravilhosa. Né? Sim, ela vem como, sabe, né? Fantástico. Então, é outra competência trabalhada dentro da educação socioemocional. A comunicação, o poder da comunicação. Né? Você tem pessoas que vão ser professores, como nós, oradores, palestrantes. Eles precisam desenvolver a comunicação, escrever. A comunicação envolve escrever, fazer música, cantar, dançar. Isso faz parte da comunicação, desenhar, ser um artista. Isso, para quem já tem esse talento quando a gente é criança, ele vai trabalhar no socioemocional a partir disso. Ele vai contar a história dele através de um livro. Eu trabalhei com um menino que ele falou só conseguia conversar através de desenhos. Ele fez um livro maravilhoso. Legal. Maravilhoso. Sabe? Ele contou a história dele através do livro. Uma vida difícil, maravilhosa, sabe? Então, ele fez aquele livro, era assim que ele conseguia se comunicar. E a gente entende isso. Eu não posso obrigar aquele menino, né, a simplesmente escrever se ele gosta de desenhar. Ele até vai escrever, mas ele não vai conseguir se comunicar, né, como ele merece, como ele vai sobressair bem desenhando. Então, é isso que a educação socioemocional, sabe, estimula. Né? Você vê talento. Né? Cada indivíduo é único. E cada um de nós tem o seu talento a ser desenvolvido e ser respeitado. E numa escola, não. Todo mundo senta do mesmo jeito, olhando para frente, para o quadro negro, e só ouvindo. Então, você não tem a oportunidade de mostrar quem você é.
Temos também trabalho, projeto de vida. Nós ensinamos o jovem, trabalhamos para que ele consiga desenvolver, a partir de que ele já sabe fazer uma argumentação, um pensamento analítico, ele começar a delinear um trabalho, um projeto de vida para ele. Né? Pequeno, médio e longo. Ele vai desenvolver esse trabalho de vida. Tudo a partir dele, você entende? Nós estamos ali só como mediadores, né? Para poder dialogar, mas quem faz o trabalho é ele. Ele que faz isso. A empatia e colaboração. Né? Ele precisa aprender a trabalhar em equipe, ele precisa entender a dor do outro, porque essa dor vem a partir dele. Quando você tem uma dor que você vê no outro, você entende completamente o outro. E você sabe como lidar com paixão. Né? E, por último, tem a responsabilidade e cidadania, que a gente falar da tal política. Né? A consciência de cidadão. Quem é um cidadão? Nós não conhecemos a nossa Constituição. Né? Então, você conhece a Constituição, você conhece seus direitos e deveres como cidadão. Você vai saber como lutar pelo seu país, pelos seus ideais, porque você vai conhecer a sua história, né? Você tem um repertório cultural, vai conhecer a sua história e vai saber dialogar e saber escolher melhor. Exatamente. Você fez Não dá para fugir da política. Você fez um apanhado geral que deu um norte para quem não tem noção nenhuma. Agora sabe exatamente o que é essa educação socioemocional. Tava falando sobre como você começou falando sobre comunicação mais forte, né? Então, se a comunicação você não consegue transmitir a sua ideia, você não vai ser entendido. Você não consegue ler direito, você não vai entender a mensagem que você está lendo. Então, a comunicação é muito essencial. Se você não se torna o protagonista da sua vida, as coisas se tornam muito mais difíceis para você entender, para você se comunicar. O tipo de prova que a gente está acostumado a fazer é estudar para passar, não estudar para aprender. Então, você grava muita coisa para usar no curto prazo. Você estuda, 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 faz uma prova, passa, beleza, é o melhor aluno, tirou 10 em tudo. Mas quando vai no mercado de trabalho, vai para a vida, você não consegue trabalhar em equipe, você não consegue se comunicar, você não tem uma boa relação com o seu chefe, com o seu colega de trabalho. Então, assim, só você ter uma competência de saber ler e escrever, isso aí não vale mais, né? Você precisa desenvolver todo o contexto para você ser bom lendo, escrevendo, falando, se comunicando, interpretando, pintando, você sendo realmente puxando a responsabilidade da sua vida para você ser o protagonista da sua vida. Isso aí. Aí você estava falando sobre cultura, né? Que se você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você vai. Dificilmente você vai saber para onde você vai, né? Então, quando o jovem, quando o aluno chega até vocês, primeiro é um trabalho de conhecimento, né? Você tem que saber quem é você. Faz aquele trabalho, aquela base, você sabe, cara, de onde você veio, quem é a sua família, quem é a sua base, quem é você. Quando você se conhece, aí você passa a outra fase, que é trazer a cidadania, trazer responsabilidades, para ele realmente saber como ele vai se comportar na sociedade, né? Isso aí foi excelente. Esse resumão aí que você fez foi exatamente dá para fazer um programa de educação com isso. Dá, se eu com certeza. Botar isso aí para os governos, lá para os governantes, dá para fazer um plano de educação com isso daí. Mas é difícil, é um desafio. É um desafio você se conhecer e é um desafio também o que vocês fazem, porque as pessoas elas não estão acostumadas com esse tipo de aprendizado. Elas não estão acostumadas. De repente, as pessoas até chegam até você, entendem o que vocês querem fazer, vocês conversam e tal, mas quando começa na prática, deve falar assim, poxa, mas eu não estou aprendendo nada, você não me ensina nada, porque é aquela sensação de querer ser alimentado por alguma matéria, ser alimentado por algum texto. E isso está muito forte, porque nós somos criados assim, né? Fomos educados assim. Então, quando você tem esse trabalho para ser o protagonista, quando você tem que se mostrar, aí eles se retraem, né? Eles começam a falar, não, mas aqui eu não estou aprendendo nada, o que eu vou lá fazer? Vou aprender a pintar? Vou ficar falando? Então, é um trabalho de desafio mesmo, né? Tem algum caso lá de vocês que seja assim marcante quanto a isso?
o jovem chegou lá e era totalmente o contrário do que ele pensava, mas conseguiu dar a volta por cima. Desculpa, saiu picotado, eu não entendi a última frase sua. Tá. Chegou para você já algum caso de um jovem, com esse exemplo que eu dei, que chegou lá, não é nada disso que eu pensava, mas continuou no curso, continuou na orientação e conseguiu desenvolver e assim, deu a volta por cima? Olha, assim, a gente vai trabalhando caso a caso. Eu estou, assim, lembrando de um caso, assim, foi até um caso mais em que eu trabalhei com ele, assim, não era, ele já era, tinha o quê? Uns 22 anos, né? Já é um jovem, quase, já até adulto, né? E aconteceu, assim, um episódio muito interessante, muito engraçado, né? Que era o seguinte, ele já estava dando aula, né? Já estava dando aula como professor, só que ele era muito tímido. Muito tímido, muito tímido. Ele tinha que, não, já estava com uns 23 anos. Acho que ele estava, ele já assim, ele já não era nem de comunidade, já tinha conseguido se formar, né? Na Ah, USP, legal. ele era muito curioso e ele conseguiu se formar e ele estava dando aula. Acredita estatística, acho que era uma coisa assim, era exatas. E aí ele chegou para mim e falou assim, que estava fazendo aula de canto, né? Porque ele queria ser cantor. Então, ele queria ser cantor, mas ele estava fazendo aulas, ia ter uma apresentação e não queria que a família visse porque ele não sabia se cantava bem. Como ele estava fazendo trabalho comigo, ele queria que eu fosse lá avaliar para ver se ele cantava bem, enfim. Então tá. Então, assim, cada aluno todo dia ia fazer dois ou um convidado, ele chamou. Nos convidados para as apresentações, na realidade, tinha muito diferente, muita gente, estava cheio. Quando ele entra para cantar, ele pega o microfone, ele arregala o olho, balança o microfone, balança, 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 e fica apavorado com aquilo. E eu tenho cara de bocas, e eu arregalava. Depois ele me contou que ele ficou nervoso. Para que eu fui chamar ela? Ela fazia um olhar, umas caras de bocas, como se ficava mais assustada. Quanto mais ela arregalava o olho, mais nervoso eu ficava. Ele lá balançando, 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 com o olho arregalado. Teve um na plateia que ele não aguentou, né? Ele já não aguentava ver aquilo e perguntou para ele aqui: meu filho, você é um vibrador? Olha, quando ele falou aquilo, a plateia veio abaixo, né? Todo mundo começou a rir, não sei o que. Eu falei, gente, e agora? E aí ele sumiu. Quando ele sumiu, e veio falar comigo o seguinte, e ele descobriu, na realidade, que ele queria ser professor. Sabe o que aconteceu? Por conta desse episódio, o que ele fez? Ele, quando entrou na sala de aula, ele realmente transformou o microfone como se fosse um vibrador e ele começou a dar. Foi um sucesso total. Por quê? Porque ele era tímido. E, na realidade, não é que ele não quisesse ser professor. Ele era um bom professor. Mas que ele poderia ser um bom cantor porque ele sabia cantar. Que Então, ele voltou legal. para agradecer, porque, na realidade, ele descobriu que ele é professor, sim, só que ele precisava dar aula de uma forma completamente diferente, que satisfizesse ele, porque ele dava aula, fazia músicas, cantava, e ele começou, para quebrar o gelo, aquilo que ele passou, o sufoco que ele passou lá naquela audiência, Que cantando, e ele fez em legal. formato de um cantor mais só. Então, assim, esse é um caso que eu lembro, porque assim, foi muito atípico, foi muito Sim. engraçado, né? Porque ele volta e me conta que ele sumiu. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o João? E aí ele volta e me conta esse episódio, que ele estava super feliz e voltou para agradecer, porque na realidade ele conseguiu descobrir que ele era professor mesmo. Pô, que legal, cara, que legal. É legal a gente ouvir histórias com finais felizes, né? Porque isso incentiva a gente, dá esperança. E quando o jovem hoje ele vai buscar alguma referência, ele tem dificuldade. Ele tem muita Uhum. dificuldade hoje de encontrar uma referência para seguir, para perguntar, para ter uma orientação. Porque hoje em dia as pessoas elas estão acho que com dificuldade em passar o conhecimento, não sei o que é. Eu vejo muito como um egoísmo. Eu converso com algumas pessoas e elas falam que hoje as pessoas estão um pouco mais egoístas. Então, quando tem um conhecimento, quer segurar para si, não passa com tanta facilidade.
E assim, isso para o jovem é dificultoso, porque ele quer se espelhar em alguém, ele quer admirar alguém, mas essa pessoa fica Uhum. inacessível. Ele não consegue conversar com essa pessoa. Então ele vai dar um Google, busca qualquer coisa na internet e acha que aquilo ali é para a vida. E não é assim. O jovem ele precisa de uma orientação, ele precisa de uma base, ele precisa de alguém que já passou por alguma situação que possa orientá-lo com causa, né? Então, Uhum. quando o jovem hoje ele precisa de orientação, poucas pessoas, poucas instituições, elas conseguem suprir essa necessidade dele. Como vocês enxergam isso sobre essa ótica com esse peso, né, essa responsabilidade de orientar a base, uma nova base para a vida deles? Desculpa, que de vez em quando picota, de ver se eu entendi como é que a gente. Como é que vocês lidam com isso, né? Com essa responsabilidade de transformar o pensamento dele, dando uma nova base, nova perspectiva para eles? Pois é, como eu falei, né? Assim, na realidade, nós somos uma organização, não somos uma instituição, então a gente trabalha um desenvolvimento, né? Não a formação. E a gente trabalha com uma orientação. A gente, né, faz um plano de estudo para ele e apresenta essas competências, trabalha essas competências. E, assim, é admirável como, assim, a maioria deles tem uma fome, uma vontade muito grande de aprender. Isso é gratificante. Legal. Entende? Isso é gratificante. Eles querem aprender, eles veem que é uma novidade. Quando eles percebem, eles ficam tímidos, mas quando eles percebem que eles podem se expressar e começam a contar as questões familiares, o seu dia a dia, eles não entendem muito bem, mas depois eles começam a entender que isso é um fortalecimento para ele. E nós não somos uma instituição, então a gente é como se fosse um extracurricular, né? Isso é algo que deveria já existir em todos os colégios, mas não existe. Então, a gente está fazendo esse trabalho de uma maneira, como diz, amorosa, né? Amor à camisa. A gente trabalha, já tem 30 anos de mercado, não nessa área, mas todas as Sim. nossas experiências que contribuíram para que a gente pudesse estar colocando esse projeto aí de pé, né? Pelo que a gente já trabalhou, e eu trabalho muito com jovens também de comunidade, e, assim, é árduo, não é brinquedo, não são flores, não, mas a gente, quando gosta, a gente vai em frente, né? Porque a gente sabe que lá na frente isso vai ter um resultado. Porque não importa, se um conseguir vencer, isso já é uma vitória maravilhosa. Verdade. O trabalho ele é montado em cima de desafios, né? São muitos desafios que tem esse trabalho que vocês fazem. Você falou, quando uma pessoa consegue mudar sua realidade, isso dá uma esperança que vocês estão fazendo a coisa certa. Nem todo mundo vai Isso. conseguir absorver essas experiências, essas relações de uma maneira satisfatória. Então, podem passar pelo curso, aprendem na hora, mas não colocam em prática, e isso cai no esquecimento. Acontece muito. Mas aquelas pessoas que têm aquela vontade, têm vontade de aprender, têm vontade de mudar a sua realidade, elas absorvem esses conteúdos, colocam em prática logo no primeiro dia. Isso faz a diferença. Isso é realmente um diferencial de um aluno para o outro, de um jovem para o outro, que tem essa dificuldade no dia a dia e que, quando tem uma orientação e tem a oportunidade e aproveita essa oportunidade, consegue moldar um novo trilho para seguir com o seu treino, é isso? Porque Correto. Porque a oportunidade, eu sempre falo, a oportunidade nunca é perdida. Se você não aproveita, Isso. uma outra pessoa vai aproveitar, né? Então, a oportunidade ela vai ser agarrada por alguém. Com certeza. Graças É, a Deus, né? é, imagina, uma oportunidade para a vida. Não, você não aproveitou, beleza, outra pessoa vem, aproveita, e você vai assistir aquela pessoa da plateia, porque você não Isso aproveitou. aí. E o pior é que ainda tem gente que fala assim, poxa, eu teria feito melhor. Poderia se tivesse Hum, aproveitado a oportunidade, então vai ficar na plateia e vai ver a outra exatamente. Porque não, pessoa dar o show dela. É, exatamente. Porque não fez, então. Se podia, porque não fez. exatamente.
A facilidade que hoje tem da internet, você até falou, tem vários cursos por aí, várias orientações, você utilizando bem a internet, você consegue ter uma boa base para você formar um pensamento. Mas, ao mesmo tempo que tem a facilidade da internet, a facilidade também que a internet traz é de tirar o foco. Então, eu vejo muitos alunos meus que falam que, às vezes, passa muito tempo na internet, em rede social, e não faz um curso, não busca uma orientação, não busca aprender um assunto, né? E eu falo com eles, eu tenho meu dia muito atarefado, eu sempre coloco muita coisa para fazer no dia. E dentro das minhas tarefas, eu sempre disponibilizo 30, 40 minutos para fazer um curso online, para ler sobre alguma coisa nova, para estar sempre aprendendo algo novo. Show. Então, quando isso acontece, forma realmente um tipo de pensamento mais plural, que é o que está é o que tá em vigor hoje, né, na nossa sociedade. Além da diversidade de pensamentos, é você ter também um pensamento plural, você enxergar vários pontos de vista sobre um mesmo assunto. Isso também é treinado, é orientado por vocês para esses jovens, não é isso? A gente chama isso. Treinar essa pluralidade de ponto de vista. Eu acho que sai picotado. Desculpa, você pode repetir que saiu, às vezes, a sua voz. Tá. É o que vocês trabalham. Se vocês trabalham também com essa pluralidade desses pontos de vista, para que eles consigam formar um pensamento plural, né? São as inteligências múltiplas, né? A gente trabalha com as inteligências múltiplas, que também é uma das correntes, que é do Gardner, de inteligência emocional, né? Você vê quanta coisa surge, né? Antigamente nem se ouvia falar nisso. Então, inteligências múltiplas, o que vem a ser isso? Cada um, né? É um matemático, é um intrapessoal, é um interpessoal, é um naturalista, né? É o existencialista. Olha, tem 8 competências também para inteligências múltiplas. E é dessa formazinha que a gente consegue acessar, né, quem é o lógico matemático, quem é o comunicador, quem é o intrapessoal, quem é o interpessoal. E a gente fala também de formiguinha, que é amor ao que faz, não adianta. Tem que gostar de gente para poder querer ter, sabe, essa paciência de ver o outro se desenvolver. É muito bom. Esse aí acho que é o maior diferencial de quem orienta, que é gostar do que faz, gostar de gente, gostar de conversar, dessa troca, né? Isso faz total diferença, porque se você tem uma linguagem mecânica e somente você é tratado de forma formal e diferente e distante, não flui. Então você tem que gostar, tem que ter esse calor, tem que ter essa empatia para você conseguir realmente um bom resultado. Cara, com certeza. Muito bom. Cláudia, o nosso tempo já está aqui no finalzinho. Passou voando o nosso tempo. Pois é. Que pena. Você quer deixar algum recado final para quem está te ouvindo, para conhecer a sua página? Dá um recado para a galera. Olha só, para quem não conhece, né, esse trabalho de aprendizado socioemocional, nós temos 2 linhas. Trabalho socioemocional e mercado de trabalho, que é a minha sócia quem faz, né, que trabalha a inclusão, oratória, inclusão, como se portar em entrevista. É um trabalho também completo na área de como se ingressar no mercado de trabalho ou como aperfeiçoar o seu trabalho como jovens aí no formal. Então, segue a gente no Instagram. Nós estamos no @_imagem social. Ou quem quiser também deixar seu e-mail, seu contato aí para a gente pode também fazer contato. Vocês conhecerem melhor, porque é importante, compartilhem essa ideia, não necessariamente só com a gente, mas compartilhem a ideia melhor, para se ter seres humanos melhores, para se ter seres humanos humanos, nós precisamos de uma educação integral, né? Então, isso aí que é fundamental
Então, segue a gente lá, compartilha com a gente lá. E já que está no final, não esqueçam, hein, Bento? A gente vai ter um webinário, não é isso? Dia 11 de Isso, setembro? exatamente. No dia 11 de dezembro, nós vamos fazer um Setembro. webinário com algumas vagas selecionadas. Eu vou divulgar isso posteriormente para a gente conversar sobre o mercado de trabalho, trazendo o futuro do mercado de trabalho para o Isso, presente. Então vai ser uma isso. troca bem legal e depois eu vou divulgar aí para a gente tocar esse projeto, fazer esse webinar aí e ser sucesso nele. Cláudia, obrigado. Isso. Te agradeço de coração Obrigada a você. por Eu trazer também. tantas informações, tantas dicas, tanto conhecimento para a gente aqui. Acho que a galera gostou. Então, assim, eu gostei demais. Gostei demais. Mas eu Eu já também conheci amei. um pouco, mas agora eu conheço mais ainda. Então, só tenho a te agradecer, tá bom? Eu que quero agradecer a você. Obrigado por todos que nos escutaram aqui. Amei também. Uma boa noite para todos, tá? Tá Até a legal. Tchau, tchau, próxima. pessoal. Beijo. Beijão. Tchau.